processo anterior, quando a gente procedeu com a adição de informações à tabela de atributos da nossa camada dos municípios catarinenses, a gente acabou se deparando com um erro. Nós geramos a camada SC população e apesar de a gente ter atribuído um sistema de referência de coordenadas, toda vez que a gente faz o carregamento dessa camada, esse erro aparece. É um erro que tem aparecido a vários usuários do QGIS, e aí, para que a gente não precise atribuir um SRC toda vez que faz o carregamento da camada, eu tentei encontrar alguma solução. Não encontrei nenhuma solução nos fóruns de dúvidas e discussão do QGIS, e aí acabei tentando descobrir por mim mesmo e encontrei uma forma de a gente salvar uma nova camada com as mesmas informações sem esse problema. Para isso, a gente procede da seguinte forma. A gente vai vir aqui e vai gerar uma nova camada de rascunho temporária. A gente não precisa nomear, pode deixar como nova camada de rascunho, só precisa escolher o tipo de geometria que vai ser polígono. E o sistema de referência vai ser aquele do nosso interesse, e nesse caso, a gente está trabalhando com Sirgas 2000, UTM 22S. Dou um OK, essa camada é criada e veja que ela está no módulo de edição. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui é adicionar um novo polígono, porque essa camada não possui nenhum, e para isso a gente vai vir aqui, o modo de edição já está acionado, e clicar em adicionar polígono. E aqui com o botão esquerdo a gente clica nos vértices, vai formando, precisamos criar um polígono que abarque toda a nossa área de interesse. Clica aqui para gerar o quarto vértice e clico com o botão direito para concluir esse desenho. Saio do modo de edição e salvo as alterações e só troco a ordem para a nossa camada de Santa Catarina aparecer por cima. Construir então uma nova camada. Se a gente olhar a tabela de atributos dela, a gente vai ver que não tem nenhum atributo. Isso é muito importante. E agora a gente vai usar o processo de interseção. O próprio nome já explica qual que é a ideia do método, só que ele vai pegar e unir na camada de saída as informações da tabela de atributos das duas camadas que foram intersectadas. Por isso que é importante que a nossa camada de rascunho não tenha nenhum atributo, porque a gente não quer adicionar mais nada à camada SC população. A gente quer só aqueles atributos que a gente já tinha e acabou unindo no processo anterior, que acabou, por fim, gerando esse erro. Então, nós vamos ir aqui no menu superior em vetor, geoprocessamento, interseção. E aqui nós precisamos assinalar como camada de entrada a nova camada de rascunho. Precisa ser necessariamente nessa ordem. Eu testei diversas maneiras de tentar contornar esse problema. Tentei gravar mais de 10 vídeos e acabava encontrando erros, me estressei bastante. E agora, finalmente, eu encontrei uma forma de contornar esse erro. E para isso é preciso que esse passo a passo seja seguido exatamente dessa forma. A camada de entrada precisa ser a camada com o sistema de referência sem problemas. E a camada de sobreposição vai ser aquela cujo sistema de referências está apresentando problemas. Fiz a seleção, não tem mais nada para citar aqui nessa janela, a não ser salvar a minha nova camada, então, que vai ter o SRC corrigido. Vou salvar como SC população S2000, só para saber que é o Sirgas 2000. Dou esse nome temporário aqui só para eu ver se a coisa vai funcionar. Depois, se funcionar, eu posso renomear. Ok, executo e torço, rezo para que a coisa funcione. Que as últimas não tinham funcionado. Aqui terminou. Foi gerada, finalmente, depois de muitas tentativas por diversos métodos,
uma camada sem o erro do sistema de referências. O que a gente pode fazer agora? A gente pode remover tudo daqui, recarrega o painel navegador para a camada criada aparecer. Vamos puxar aqui para ver se de fato ela está funcionando. Está funcionando. A tabela de atributos contém aqueles atributos que a gente construiu. Então, é isso mesmo que nós queremos. A tabela, ou melhor, a camada anterior, a problemática, a gente pode excluir daqui de dentro do nosso GeoPackage de forma definitiva, clicando com o direito, excluir camada e confirmando a exclusão. E aí, essa camada aqui ela pode ser renomeada para aquele nome que constava anteriormente. Por que eu não chamei, na hora do salvamento dessa camada, de SC_população? Se eu fizesse isso, eu ia sobrescrever a camada problemática. Ela ia ser substituída por essa nova camada. E em alguns processos, essa camada gerada, ela ficou mais problemática do que aquela que estava apresentando problema no SRC. Ela simplesmente nem aparecia aqui na visualização. Então é melhor salvar como uma camada diferente para ver se realmente funcionou. E depois de confirmado, aí a gente pode excluir aquela antiga e salvar, renomear essa nova e manter essa aqui como a nossa camada para trabalho. Então esse é um método que eu encontrei que eu sugiro para que a gente se livre daquele erro. Não é o mais conveniente, mas a princípio é o único que se tem notícia por enquanto.